É muito curioso que diante desses acontecimentos com o presidente Lula, as pessoas tenham aí uma dúvida, né, em relação a Lula deve permanecer no cargo, atende uma ligação, faz uma videoconferência ou faz como o Josias diz, né, pega uma licença médica e entrega o cargo neste momento para Geraldo Alckmin. O Sakamoto até escreveu a respeito disso, a coluna dele, um pouco sobre essa situação. Eu gostei do título. Naco do mercado torce contra a saúde de Lula para que Alckmin vire um Temer. No meio de notícias que têm que ser dadas como notícias e fatos, né, Sakamoto, há muita especulação, o pessoal do mal torcendo e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso que o Josias defende, né? O Josias acha que não seria problema nenhum neste momento o Lula pegar uma licença médica e Alckmin assumir. O que fica por trás dessa história, hein, Sakamoto? Como é que você analisa essa possibilidade? Eu não estou nem analisando a possibilidade do curto prazo, que nem o Josias está colocando. Eu acho que no curto prazo não teria. Eu, particularmente, acho que se que a última palavra tem que ser do próprio presidente, né? Dele sentir que está bem, os médicos atestarem isso, os assessores sinceros atestarem isso, não os puxa-sacos, é claro, né? Mas eu não estou falando da. Mas eu também não veria problema nenhum, como coloca o Josias, dele pedir uma licença para poder cuidar da saúde de um certo tempo, assim. Isso aí eu não veria um problema. O que eu estou tratando até no texto, Fabiola, é a questão do longo prazo, né? Tem muita gente, e aí é assustador, tem muita gente nas redes sociais, inclusive, muita gente que a gente ouve, inclusive do mercado, já fazendo o cálculo precificando o afastamento definitivo do Lula, Alckmin assumindo, comparando com o governo Alckmin com o governo Temer, né? E inclusive também já precificando isso, é claro, para 2026. É claro que a saúde do presidente importa, é claro que isso impacta a eleição e tudo isso mais. Mas há também um posicionamento um tanto quanto tétrico, no sentido de gente defendendo, não apenas precificando, mas defendendo o afastamento de Lula, dizendo que isso seria melhor para o mercado. Primeiro, é claro que é um comportamento tanto quanto golpista, defender um afastamento definitivo e a chegada do Alckmin, torcendo que o Alckmin seja que nem um Temer, ou seja, abandone o projeto pela qual foi eleito para assumir uma outra posição, né, mais próxima do mercado. Isso aí é bem típico de quem, na verdade, não ganha a eleição no voto e torce para que o vice, que tem um posicionamento diferente, possa ter um posicionamento diferente do presidente, assuma por um impeachment ou por um afastamento de saúde, né? O mercado precisa aprender a ganhar a eleição também, né? E não simplesmente torcer por esse lado assim, Fabiola. É. A gente está voltando com o pessoal da TV aqui também, e a gente falando, você falou bastante, não voltamos ainda, estava falando sobre o mercado financeiro, e hoje o mercado, na verdade, está reagindo aos juros, né? A gente vai ter oportunidade de falar isso mais para frente, mas o mercado já está reagindo à alta dos juros. Estamos de volta com o pessoal da TV, o dólar comercial que começou o dia com uma forte queda, esse ritmo de queda já vem diminuindo, agora uma queda de 0,49%, o dólar cotado a R$ 5,939. E a Bolsa de Valores de São Paulo abriu em queda, agora está com uma queda de 1,83%. Daqui a pouquinho a gente vai poder também falar sobre mercado financeiro. Mas o Sakamoto estava falando sobre essa possibilidade da licença médica ou não e o cuidado que a gente tem que ter com isso, né, Sakamoto? Porque você dizia, porque senão parece que é uma atitude, uma análise, às vezes até meio golpista, né? É uma Não, porque, análise repito, médica e uma análise do presidente. não, eu repito, mas isso não tem a ver, Fabiola, isso é até para o pessoal poder entender, né? E existe aquela questão da licença de curto prazo, até que o Josias sugeriu, né? E o que eu estou falando é, na verdade, de uma retirada do presidente por questões de saúde. Tem setores do mercado que estão torcendo para que ele caia e assuma a Alckmin, né? Isso é grave, isso é bem grave. Tudo bem que a gente sabe que é uma coisa extremamente seletiva a preocupação de setores do mercado com a democracia, né? Enquanto o governo passado estava fazendo uma gastança desenfreada no intuito de se eleger, eles batiam palma e o dólar estava normal, né? Então, e agora, na verdade, você tem por conta da questão da discussão do pacote fiscal, o pessoal, tipo, sabe, morrendo, né, devido à possibilidade de taxação de grande fortuna e de outras coisas. Então, existe, na verdade, acho que um ponto que tem uma parte do mercado, Fabiola, que nessas horas ela mostra que não convive bem com a democracia, né? Que tem, na verdade, acha que democracia é um probleminha. Tanto é que tem muitas dessas pessoas que têm certeza que tem um pôster no frontal do general Pinochet no próprio quarto, né? General que aliou a tortura com o neoliberalismo.
Então, e que não é exemplo para nenhuma democracia liberal do mundo, apesar de ser exemplo para muita gente, né? Principalmente para muita gente que segue a escola de Chicago. Mas vamos lá. Eu acho que tem um ponto que é o seguinte: eu acho que no final das contas, o que que a gente está. Eu acho que todo mundo que é democrata pensa tem a mesma preocupação. Recuperação do presidente da República, né? Independentemente de quem ele seja. A gente torceu pela recuperação do Bolsonaro, quando o Bolsonaro sempre era quando ele foi alvo do atentado, né? Óbvio, até porque, tipo, isso é uma democracia, a gente não elimina as pessoas através de atentado terrorista, né? Agora, do mesmo ponto, ou seja, a pessoa vai lá e ataca o presidente da República, né? Tenta matar, a gente tem que repudiar da mesma forma que os democratas também têm que torcer pela recuperação do presidente da República. O ponto do atual presidente da República, o ponto é que, no final das contas, a impressão é que tem muita gente que vê essa questão não como respeitando a decisão do voto popular que colocou tal pessoa no poder, seja ele quem for, mas sempre com uma possibilidade, com uma torcida, com uma coisa do tipo, olha, derruba A, vamos para B, derruba B, vamos para C, esse é melhor, esse não seria eleito pelo voto, então vamos apoiar. Então, é uma saída. Esses comentários, algumas análises que são colocadas na mesa neste momento, inclusive, que Lula está hospitalizado, né? E eu repito, não é análise de saída temporária que tem o seu sentido, né? Mas é uma análise de troca total de presidência, de troca de projeto político no governo, de torcer para que isso aconteça, de torcer para que Lula esteja inviabilizado em 2026, né? E eu repito, não é uma questão moral, Fabiola. Não estou discutindo aqui por uma questão moral. Ninguém aqui precisa torcer pela saúde de ninguém, né? Mas precisa reconhecer que o Lula representa um projeto que ganhou o voto nas urnas, né? Então, é esse projeto que tem que ser implementado. E se alguma pessoa substituir ele por conta de alguma intercorrência, vai ter que continuar tocando esse projeto, a menos que acabe, na verdade, assumindo um posicionamento que nem o do Temer, que simplesmente ignorou os votos que a sua chapa recebeu e se afundou em demandas que eram colocadas pelo mercado ou por outros setores econômicos, né? É uma situação Interessante isso que você toda está essa, Fabiola, falando, muito complicada. Sakamoto. É tão interessante isso que você está falando, e aí eu te faço até uma pergunta, que é a seguinte: então, por exemplo, se a gente foca no Alckmin, há desconfiança de Alckmin, por exemplo, que pudesse fugir de um projeto do Lula, de seguir adiante um projeto do Lula? Eu acredito que é o seguinte: existe uma torcida de muita gente de que Alckmin, num governo Alckmin e no governo com Haddad como ministro da Fazenda, decisões seriam, por exemplo, o vetor final da decisão, ela levaria menos em conta outros setores do governo, porque você tem as decisões do Ministério da Fazenda, vamos cortar vamos trabalhar no IPC, no salário mínimo, no abono, tudo isso, etc e tal, mas sem, na verdade, por exemplo, se não tivesse os contrapontos impostos por outras áreas do governo ou pelo próprio PT, você teria tido de repente, um pacote fiscal que alegrasse mais o mercado, mas que atingisse mais os trabalhadores e a classe mais pobre que sempre sofre com os pacotes econômicos, né? A pergunta é, se Alckmin seguiria esse caminho? Tem muita gente que aposta que sim, que Alckmin e Haddad, sem dando menos importância para esse contraponto de outros setores do governo e do Partido dos Trabalhadores, teria esse caminho. Outras pessoas não. Eu também conversei com pessoas que defendem, que diz que poucas pessoas são tão fiéis à própria linha adotada ao Lula, pelo Lula hoje, que Geraldo Alckmin, né? Que foi, na verdade, que é inclusive talvez uma das maiores e gratas surpresas do presidente da República, né? O comprometimento do vice-presidente. Mas a partir do momento que ele assume o poder, é outra coisa. Existe torcida. Existe torcida que Alckmin seja igual a Temer, né, nesse sentido, né? Agora, torcida é torcida, né, Fabiola? Eu, particularmente, acho que o presidente Alckmin não, uma vez presidente, Alckmin não faria exatamente o que Temer fez. É, eu até queria ouvir você rapidamente disso também, ô Josias. A gente está aqui falando, né, como o Sakamoto lembrou muito bem, a torcida.